Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre doenças crônicas, também falar um pouquinho sobre doenças agudas, falar um pouquinho sobre o que é uma doença, né? Lembrando que tudo que a gente vive aqui é uma ilusão. Então a doença também passa a ser uma ilusão. Mas para que a gente possa voltar para o nosso estado original, que é um estado de saúde, que é um estado de amor, que é um estado de pureza, um estado de eternidade, tem um longo caminho, né? E muitas vezes a doença, quando a gente vê ela manifestada, né, é que quer dizer que o indivíduo ele é doente. E todos nós, gente, em algum aspecto, a gente está aqui encarnado porque nós ainda somos indivíduos doentes. Eu sempre gosto de falar que o planeta Terra, ele é um hospital, né? E sendo como um hospital, a gente está aqui ainda para aprimorar, para praticar e assim também para melhorar diversos aspectos que a gente tem ainda que aprimorar, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas questões, que são questões importantíssimas, porque lembrando sempre, né? Agora eu tenho canetas novas, viu, gente? Lembrando sempre, antes da gente ter o corpo físico, né? A gente tem o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Falando de uma forma bem resumida. Então, o corpo físico, a gente tem o corpo da alma e o corpo do espírito. Então, a alma, ela faz a interligação, né, entre os dois corpos. Então, o que acontece? Para onde a gente tem que olhar? A gente sabe que o corpo espiritual, ele é um corpo que é divino, eterno, saudável. É aqui que a gente tem que o quê? Chegar, adentrar, ser imagem e semelhança de Deus. É aqui que é Deus. Então, onde a gente tem que olhar? A alma. Então, a alma, ela é muito disputada, a gente pode falar. Ela é disputada tanto pelas questões do espírito, né? Que o espírito, ele quer que essa alma regresse, quer que essa alma volte para a casa do Pai, né? Pai esse que é o espírito, né? A alma, ela é representada pela mãe e também ela é representada pelo feminino, então aqui também é representada pelo masculino, o pai, para que haja o que? A questão do todo, que é o tal, né? Tem a questão do tal, é quando a gente então tem essa questão da interligação. Interligou, fez a questão do equilíbrio entre essas energias, a gente consegue então entrar num estado de luz, num estado de paz. E aí o que acontece? Essa alma, então, ela é disputada pelas questões do espírito, né? Pelas questões de luz e pelas questões também, né, físicas. Como assim? As questões físicas é tudo aquilo que a gente deturpou. Então a alma também ela está sendo disputada pelas questões materiais, quando não tem as questões espirituais para dar um alicerce. Ela também é disputada pelas questões dos prazeres do corpo físico. Então a gente está num processo aí que a alma ela está doente, né? A alma de todos nós está doente. Então é para ela que a gente tem que olhar. E aí o que acontece que quando esta alma chega, a gente fala assim, num nível que não dá mais, né? Ela num nível de não dá mais assim, olha, tô tentando trazer esse sintoma para você, seja numa via emocional, seja numa via mental. Não quer perceber? Vai o que? Somatizar e trazer para o corpo físico. Então o que acontece? A doença, ela de certa forma, para o espírito, ela é uma forma da gente meio que se tocar, da gente meio que começar a compreender e entender, porque parece que é só na doença que a gente fica honesto, não é? Eu falo isso que eu já trabalhei com diabéticos e eu lembro que a gente sempre perguntava, né? Você comeu isso? Você fez isso? Na época não tinha todo esse conhecimento, então a gente ficava muito nessa questão só alimentar. E as pessoas, elas não falavam. Quando elas estavam para se submeter a cirurgias como amputação, aí as pessoas começavam a ficar honestas, porque elas viam o resultado no corpus dela, né? Então, quando a gente não vê, porque muitas pessoas precisam ver para crer, quando a pessoa ela não vê, né, às vezes alguma coisa, que às vezes ela pode estar trabalhando numa terapia, ou alguém que é de fora consegue enxergar, tem uma visão um pouquinho mais ampla, então a pessoa ela tem que passar
por uma questão física, né, de uma desordem física, para que ela possa então começar esse processo de autoconhecimento. Conheço muitas histórias de pessoas, principalmente o câncer, né, doenças autoimunes também. Hoje em dia a gente tem vários tipos de doenças autoimunes e está aumentando, né, a quantidade de pessoas que está tendo doenças autoimunes ou transtornos ou síndromes. Eu também, gente, eu reflito muito com relação aos diagnósticos da medicina. Às vezes a medicina ela nos põe aquele diagnóstico para a gente se enquadrar. Então sempre a gente tem que estar atento, né? Sempre. Nunca chegar e falar assim, a pessoa falou que eu tenho isso, é veredito final. Não, vai buscar principalmente as pessoas que estão na medicina integrativa, aquelas que integram o físico, a alma e o espiritual, para que possa te dar um pouquinho mais de amplitude, né? Porque é muito engraçado que quando as pessoas elas passam por um câncer, né? Muitas dessas pessoas aí começam a viver, né? Aí muitas dessas começam a viver, conseguem sair desse câncer, vão atrás, buscam, né? Conseguem. E aí outras, né? Isso eu já vi, em casos, né, pessoais e também de pessoas que eu já convivi, de que quando ela descobre às vezes uma doença, né, desse tipo, porque o câncer ele é muito assolado como algo ruim, né? Uma doença autoimune é como assolado como alguma coisa ruim. E não, lembrando que a doença, se uma pessoa está com um processo, né, físico de doença, ela está muito perto da sua cura, mas como a medicina, como a mídia coloca pra gente que isso não acontece, né? O que acontece? Muitas pessoas que têm câncer, elas acabam adoecendo muito mais rápido, vocês podem ver, e elas acabam morrendo, né? Morrendo entre aspas, muito rápido, né? Eu já conheci pessoas que descobriram, somatizaram cada vez mais a tristeza e não conseguiram sair deste padrão e acabaram morrendo depois de 3, 4 meses da sua descoberta. Então isso é uma coisa interessante da gente saber, da gente observar, lembrando sempre tudo que está relacionado com a nossa alma. Então olhar o que? As emoções, os pensamentos. Isso pode até ficar um pouco chato, mas isso a gente sempre vai falar. Pode ser aqui no Nutrição Espiritual ou pode ser outros canais. Enquanto a gente não olhar para o nosso padrão de emoção e nosso padrão de pensamento, a gente não vai conseguir sair um pouco, né, de começar a olhar um novo que dá o espírito, né, as coisas novas, os olhares novos. Então o que acontece? A doença ela é uma desordem quando a gente sai da nossa ordem como relação às leis universais. Então é importante a gente saber o que, Marcela? É a gente estudar as leis herméticas e as leis naturais. Muita gente chega e fala assim que não existe lei do karma, né? Não existe lei da ação e reação. Mas a gente tem a física. Já que a gente precisa dessa coisa ver para crer, é só a gente ver. Se eu pegar um fogo, um fósforo, colocar aqui, o que vai acontecer? Vai me queimar. Então, ou seja, tem uma reação, tudo tem uma reação, não tem como a gente fugir fora disso, né? E essa lei, gente, ela não é uma lei só terrestre, ela é uma lei universal, a lei de ação e reação. Uma coisa que é importante é que quando a gente joga uma pedrinha no meio do rio, tem a questão da reverberação, não tem? Vai uma onda, duas ondas, 3 ondas, e aí vai chegando. Então, o que acontece? Quando a gente tem um sintoma, a gente descobre que a gente é uma pessoa reclamona, né? Isso é um sintoma, tá, gente? E muitas pessoas não se percebem que são reclamões, que são mal-humorados. Em todo ambiente que a gente vai, lembra sempre disso, da pedrinha. A gente reverbera o que para o ambiente? Uma pessoa reclamona e uma pessoa mal-humorada, né? Então tem aquelas pessoas que têm uma questão de caridade moral, uma questão de compaixão, que acaba ficando perto dessas pessoas, e geralmente essas pessoas que são muito reclamonas, mal-humoradas, elas falam muito, elas são muito prolixas, né? Elas falam. Geralmente elas não são quietas, elas falam bastante. Então o que acontece? E tem aquelas pessoas que se afastam. Então você pode ter ouvido aquelas pessoas, nossa, eu não sei porque fulano está se afastando de mim. Aí também, né, você só reclama da vida, você não consegue ver nenhum ponto positivo da vida. Não há quem sustente ficar perto de pessoas assim. Tem aquelas pessoas que têm uma alma mais elevada, uma alma mais pura e acabam ficando uma questão de compaixão.
né? Uma questão de que elas conseguem ficar perto dessas pessoas sem se envolver. Por isso que a gente tem que sempre ser responsável com as nossas emoções e pensamentos, sabendo que sim, mesmo que eu não abra a boca, gente, o meu pensamento e a minha emoção, elas são sutis, então elas chegam perto das outras pessoas. Por isso que eu sempre falo assim, se você tá com alguma questão sua, tente trabalhar você e falar, isso vai morrer comigo. Né? Morrer no sentido de renascer e transformar para coisas melhores. Então, ou seja, se eu tenho uma raiva e eu quero que o mundo inteiro seja raivoso, isso está errado. Você tem que trabalhar essa raiva para transformar isso em alguma outra coisa, que seja numa construção de uma coisa positiva para você ou para os outros, né? Então a gente tem que fazer essas transformações. Mas é claro que uma grande maioria das pessoas não tem essa percepção e não adianta, gente. Isso daí é uma coisa que quando a gente começa a trilhar o autoconhecimento, é fato. Não adianta muitas vezes você tentar impor, você tentar falar para outra pessoa, né? Quando a gente está fazendo muito isso, é porque tem coisas que a gente não quer ver da gente. Então o que acontece? Esquece um pouco o outro, né? Você tem que oferecer algo para o outro quando o outro te pede, né? Aí sim, e aí você também, gente, vai dar somente aquilo que você pode dar para o outro, né? Às vezes a gente quer dar mais, a gente quer dar coisas que a gente não tem e a gente às vezes fica debilitado por conta disso. Também isso é uma desordem de lei natural, de uma lei hermética, né? Então toda doença, né? Doença entre aspas, né? É quando a gente então tem que observar, né? Coisas que estão dentro de mim e como eu não consigo fazer um mergulho, né? Lembrando de sempre, gente, casa 8, né? A casa 8, ou escorpião, é um mergulho, né? É um mergulho para dentro da alma, para a alma, né? Se a casa 6 e a saúde do corpo físico, que já está relacionado com o que, gente? Porque a casa de virgem, a casa de terra, então é o corpo físico, né? É o aperfeiçoamento do meu corpo físico, da minha saúde física. A casa 8, ou escorpião, está falando da saúde da minha alma, né? Eu tenho feito esses resgates, eu tenho feito esses mergulhos dentro de mim, a grande maioria das pessoas não. Tanto é que muitas das pessoas não sabem por que estão aqui, não sabem por que nasceram numa família, não sabem para onde vão, vivem uma vida muito aleatória, vivem uma vida muito... E aí quando a gente tem uma mídia que ela percebe que o ser humano não sabe quem é, não tem uma noção do seu propósito, do seu destino, o que acontece, gente? Aí as pessoas ficam manipuladas, né? Por isso que existe a manipulação. Então, este mergulho para a alma é importantíssimo. A gente tem que analisar os sintomas. Então, exemplo assim, uma doença crônica pode ser qualquer coisa. Então, exemplo assim, você está com uma queda de cabelo. Por um longo período já é uma cronicidade, já tem um tempo. Lembrando que Cronos rege tempo e rege também, Cronos vem de Saturno, depois eu vou falar um pouquinho das questões saturninas, né? É a questão do espaço-tempo, então a gente congelou, né? Lembrando sempre que o processo da vida ele é um processo de apego-desapego, 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 é um processo de eu floresço, deixo cair minha rosa. Essa rosa vem, se transforma para o meu subsídio para que ela dê então, minerais para que a árvore dê outra flor. Então é um processo sempre de mortes e renascimentos, sempre. Então é uma coisa importante da gente saber analisar os sintomas, a causa. A causa a gente sempre vai encontrar aonde? Na alma. Não há como. Por isso que a medicina que vê apenas a questão do corpo físico e ela faz a questão de sempre mascarar, porque quando eu dou um remédio alopático eu estou mascarando, eu não estou indo na causa, eu estou mascarando aquilo. E muitas vezes a doença ela vem primeiro como questões agudas, ela aparece, depois de um tempo ela aparece, ela já está dando sinais pra gente, para que a gente, opa, deixa eu acender minha luzinha aqui que tá falando alguma coisa pra mim, para que eu possa ver algo que às vezes eu não quero ver dentro de mim, né? E aí depois de um longo tempo desses avisos, ela se torna crônica. Então, ou seja, sempre a natureza ela é benéfica, ela avisa a gente. Não é assim, ó, chega um carnê já com aquela conta. Não, ela vai avisando pra gente, né? E aí o que acontece é que a gente vai achar essas causas, então, ó,
Então as causas a gente sempre vai achar na casa 8. A casa 8 no sentido de escorpião, que é esse mergulhar dentro da alma, dessa questão do nosso subconsciente. Por quê? Tudo que está visível no nosso corpo, então exemplo assim, quando a gente vê uma pessoa, ela é realmente o aspecto dessa alma, né? Das questões das emoções e dos pensamentos. Então, ou seja, se a gente vê uma pessoa que ela tem uma pele bonita, um cabelo bonito, né? De forma natural, tá, gente? Sempre de forma natural. Lembrando que hoje a gente tem produtos cosméticos que fazem, que dão uma mascarada. Mas se é uma pessoa que você, exemplo, a pessoa que mora num lugar afastado da cidade, não tem acesso a essa quantidade hoje de tecnologia que a gente tem, e a pessoa, ela tem uma pele que irradia, ela tem um olhar bonito, né? O corpo dela é sadio, você vê que é sadio, então, ou seja, ela tem o seu inconsciente, né? Ela tem as questões do seu inconsciente muito bem equilibradas, as suas emoções, os seus pensamentos. Então, tudo aquilo que a gente vê no corpo é aquilo que está invisível para mim. É aquilo que eu não enxergo de mim mesmo, né? E isso é uma coisa que é um caos. Porque às vezes a gente quer enxergar coisas, né, da gente para compreender, e muitas vezes, sem a gente ter uma maturidade emocional, principalmente, o inconsciente ele não manda isso pra gente para a superfície, né? Então, ou seja, a gente também tem que esperar o tempo ideal, o tempo correto, para que a gente possa compreender por que eu estou com essa questão no meu corpo, né? Por que isso está aparecendo? Então, uma coisa que a gente tem que também ter calma e paciência, né? Não adianta a gente brigar, não adianta às vezes a gente querer também ficar um pouco viciado no autoconhecimento, que sempre o seu inconsciente ele vai mandar no tempo ideal para você. Outra coisa é o que? É um desequilíbrio. Então a gente sabe que a doença é um desequilíbrio, né? E que desequilíbrio é esse, Marcela? Da onde surge esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio, gente, ele é um conflito do quê? Do eu superior. Então o eu superior a gente está falando do espírito, né? E do eu inferior. Então o eu inferior ele é o quê? Ele é o conjunto do meu corpo físico com a minha alma, sabendo que em cada reencarnação eu vou ter um corpo físico diferente e um corpo, né, de alma também diferente. Aonde está o mapa astral, gente? O mapa astral está aqui. O mapa astral, ele dá origem, então, ao meu corpo de alma e ao meu corpo físico, né? Então, o mapa astral que a gente tem hoje, ele é um resultado de todas as outras experiências, né? Que numa próxima encarnação eu vou ter outro mapa. Então, assim, o que a gente pode fazer com o meu mapa astral? Compreendê-lo, estudá-lo, né? Aprofundá-lo, para que a gente possa cada vez mais transcender as questões que trazem um desequilíbrio para a gente cada vez mais acionar, então, o nosso corpo espiritual, a questão do meu eu superior. Outra coisa que é uma coisa interessante, que é o quê? A gente tem aqui o eu superior, às vezes a gente lhe pede, né? Então, exemplo assim, uma pessoa, olha que interessante, isso sempre acontece quando a gente analisa alguns mapas. Uma pessoa que traz muita energia de aquário, aí a pessoa traz muita energia de aquário e ascendente em aquário. Aí a pessoa, ela geralmente, quando traz muita energia de aquário, ela nasce numa família muito católica, uma família muito dogmática, uma família que é muito formatada. Então o que acontece? O eu superior está pedindo para que ela seja aquariana, está pedindo para que ela seja então uma pessoa que ela consiga enxergar além das coisas, além das formas. Isso é uma visão geral de aquário. Só que o eu inferior dela, eu escrevi errado aqui, ele tem uma personalidade, né? E a personalidade, ela é criada através de um meio, que é o meio ambiente dela. O ambiente dela, então, tem a questão também do DNA do pai e da mãe, né? Que isso também vai interferir nas questões características dessa pessoa e as questões também culturais e de crenças, né? E crenças. Então, exemplo assim, às vezes a pessoa, ela nasce com essa questão aquariana muito forte, né?
E aí entra o conflito, porque o eu superior pede para que ela, então às vezes, pode ser que isso traga para ela uma questão de que ela tenha que se relacionar com muitas pessoas, né? Se relacionar para quê? Para que ela possa compreender que o amor ele não está dentro às vezes de uma religião, que o amor às vezes ele não está dentro dessa questão puramente carnal. A gente pode ter o amor em vários níveis, né? Então, este conflito que há entre o eu superior e o eu inferior é que causa as doenças também, né? Que traz, porque o eu superior fala, minha filha, você tem que ir pra lá, é naquela via que eu quero que você vá. E aí o eu inferior, por ser criado neste ambiente, nessas culturas, nessas crenças, fala, não vou, como é que eu vou lá? Porque para que a gente possa estar conectado com o eu superior, eu tenho que ter a confiança, né? Confiança, gente, está muito relacionado com a fé, né? Fé, aquilo que eu sei sem enxergar, aquilo que eu sei sem necessariamente eu ter algo que é uma coisa física, né? A fé que move, né, as montanhas, né? Como assim a fé vai mover montanhas, né, gente? Mas a gente sabe dentro do nosso coração para onde a gente tem que ir. A grande maioria das pessoas, elas querem ter uma fé física, e fé física muitas vezes não condiz com o que o eu superior ele determina para que aquele conjunto de alma e corpo físico precisa, né, ainda trabalhar, porque cada vez mais quando a gente é resistente às questões do eu superior, às questões então daquilo que a gente veio para a gente aprimorar, a gente vai causando mais resistência também causa mais atrito e com esses atritos a gente causa mais desequilíbrios no nosso corpo físico, porque uma pessoa que está conectada, confiança, conectada ao eu superior, né, conectada muito bem com o que ela se aceita do jeito que ela entende do que ela é, você pode ter certeza, é uma pessoa que vai ter uma longevidade, é uma pessoa sadia, é uma pessoa que está muito mais próxima da saúde, né? Saúde é essa que está relacionada com o eu superior do que uma pessoa que está relacionada com o eu inferior, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente observar. Eu já vi casos de pessoas que tinham uma alimentação saudável, a pessoa não comia nada, a pessoa não sei o que, a pessoa não fumava, não bebia e teve um câncer. E eu lembro que a pessoa falava assim pra mim, falava, Marcela, aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que bebe, aquela pessoa não sei o que, como eu faço tudo certinho, né? E eu acabo tendo um câncer, muitas vezes degenerativo, é aquela pessoa que faz tudo, né, que ela taxa como ruim, né, porque é uma questão de certo e errado, ela não consegue, ela não fica doente, né. Isso já pararam pra pensar nisso, né? É uma coisa bem interessante isso da gente observar, né? Por que pessoas comem, a gente pode às vezes pegar, por que determinadas pessoas comem muito e não engordam, e outras pessoas que comem pouco engordam, né? Isso tudo a gente tem que então ir nas causas, né? Enquanto a gente não for nas causas, a gente não vai então trazer a solução e principalmente trazer o equilíbrio da nossa saúde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das cruzes, né? Das cruzes que a gente tem a questão dos elementos cardinais, fixos e mutáveis, e também a gente vai correlacionar um pouquinho sobre Saturno. Gente, vou falar um pouquinho de astrologia, vou também trazer um pouquinho sobre conceitos da teosofia, trouxe aqui a escala musical, lembrando sempre, gente, antes do corpo físico a gente tem os corpos sutis, né? A gente sempre tem que lembrar, antes de ter as coisas materiais, tem o som, o verbo. Por isso que é muito importante a gente estudar música. Você que tem gestante, você que é gestante, importantíssimo colocar músicas altruístas para o seu filho escutar, ou sua filha, né? Falando um pouquinho da música clássica, também a gente vai entender porque os mantras, né, curam, né, também são curativos nessa questão que eu falei, de trazer o equilíbrio. Por isso que a gente tem que entender que a grande maioria das pessoas, né, a grande massa dos seres humanos escutam músicas, né,
que elas trazem uma degradação espiritual, né? A música, né? Escutar boas músicas no começo, se você não gosta muito de escutar música clássica, ou se você não gosta de escutar músicas que possam elevar e você acessar o espírito, vai te trazer um pouco de, ai, que música chata, que não sei o que, porque vai falar muito de quem é você, do seu padrão vibratório. Por isso que a questão da página é nutrir espiritualmente, né? Então, nutrir espiritualmente é a gente sempre estar alinhado às coisas mais espirituais, mais elevadas, mais sutis, né? O que a grande maioria das pessoas não está habituada. Então, o que eu quero colocar para vocês é o quê? Que a gente tem aqui a música ela é curativa. A gente tem que tentar ao máximo estudar música, principalmente o piano, tá? O piano ele tem uma característica diferente dos outros instrumentos, porque a gente consegue tanto tocar a questão melódica quanto harmônica, né? Vamos falar da flauta, a flauta a gente não consegue tocar harmonia, no piano, no teclado a gente consegue. Então olha que interessante, vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem aqui as 7 notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Claro que eu não coloquei na entonação. A gente também está relacionado então com os 7 planetas. São 7 notas musicais. Aqui dos 7 planetas a gente também está trabalhando com os nossos 7 chakras também, né? E olha que interessante, quando a gente vai falar, esses são os tons, né? As 7 notas, né? Quando a gente traz os semitons, que é o que? O dó, que são as teclinhas pretas, tá bom? Do teclado ou do piano. Quando a gente traz o dó sustenido ou ré bemol, né? Vou falar dessa sequência para o agudo, tá bom? Quando a gente vai falar do sustenido, é sempre do grave para o agudo. Quando a gente vai falar de bemol, é sempre do agudo para o grave. Então eu vou falar então do grave, da nota mais para a nota mais aguda. Então é dó sustenido, a gente tem o ré sustenido, a gente tem o fá sustenido, o sol sustenido e o lá sustenido. E olha que interessante, né? Eu vou contar aqui para vocês verem que a gente tem os 7 planetas e os 12 signos numa escala cromática, né? Numa escala do piano. A gente sabe que o piano tem várias escalas, né? Do mais grave até o mais agudo. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente tem os 7 planetas e os 12 signos. Então a gente tem aqui signo de Áries, signo de Touro, signo de Gêmeos, signos de Câncer. A gente tem Leão, depois de Leão vem Virgem, Libra, Escorpião, né? A gente tem Sagitário, a gente tem Capricórnio, a gente tem Aquário e a gente tem Peixes, né? Olha que interessante, vocês já pararam para pensar? Então o que acontece? Quando a gente vai estudar, correlacionar música, né? E quando a gente vai estudar astrologia, a gente vai entender que existem planetas que ficam melhores, são mais harmônicos no que em determinados signos. A gente sabe que um sol, ele gosta de ficar melhor no signo de Leão ou no signo de Áries. Que o sol, ele não curte muito ficar nos signos, né? De queda, no caso, Libra e Aquário, que é o seu exílio. Com isso, gente, a gente já consegue observar no nosso mapa astral que existem planetas que eles estão desarmônicos com relação aos signos que eles estão. É a mesma coisa a gente tocar piano, é a mesma coisa a gente tocar... Vocês já ouviram uma música, né, para quem tem sensibilidade de ouvido, que você toca e você fala, nossa, mas essa nota tá estranha, tá meio tipo, não tá legal essa melodia. Não, vocês já ouviram aquela coisa meio cacofonia? É um barulho, parece, né? Porque o que acontece? A gente sempre tem que lembrar, gente, que a Trindade é Plutão, né? Como primeiro aspecto, ele vai falar então da vontade. É a melodia. A melodia, então, é uma sucessão de notas. Então, exemplo é eu tocar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso é uma melodia, né? Uma melodia simples. A gente pode tocar aquela mais habitual que a gente consegue, né? Deixa eu ver, tocar Beethoven. Que é mi, fá, fá, sol, sol, e ele vai descendo. Então isso é melodia. Então a melodia vai falar da vontade. E a melodia está relacionada também com o nosso cérebro. O cérebro está muito relacionado com o quê? Com o nosso espírito, né? Com a coisa
com a coisa mais espiritual, com a nossa questão da nossa mente mesmo. Então, ou seja, uma pessoa que ela tem um mapa astral dela, que a gente consegue ver através das questões onde estão os planetas nos signos, a quantidade de aspectos desafiadores, a gente já consegue observar que aquele mapa, aquela pessoa, ela é uma pessoa desarmônica. É uma pessoa que muitas vezes não consegue acessar a vontade de Plutão. A gente sabe que Plutão ele tem a capacidade de trazer a iluminação espiritual. Depois a gente vai para o segundo aspecto, que é Netuno, que está relacionado com amor, sabedoria. E Netuno, então, está relacionado com a emoção, está relacionado com os sentimentos. A gente também pode fazer uma correlação com a alma, né? Então, a harmonia, né, daquilo. Então, exemplo, a harmonia, ela acompanha a melodia, né? Então, às vezes, existem harmonias que você vai tocar com a melodia e não faz aquele complemento. Porque a gente precisa, a vontade não precisa ter o complemento do amor. Ela precisa ter este complemento para o quê? Para gerar o filho, né? O filho está relacionado com Urano, né? Está relacionado com a nossa individualidade, que a atividade é o ritmo. Então são os movimentos físicos, né? Pá, pá. Aqui, só com isso, a gente está falando de saúde, certo? Porque a gente tem que acessar e atingir nosso estado de saúde. Só com isso, só trabalhando isso, a gente já consegue identificar coisas no nosso mapa astral e identificar nós mesmos. Exemplo, você é uma pessoa que tem uma boa coordenação motora, que são os movimentos físicos, né? Então, ou seja, uma pessoa que ela não consegue ter ritmo, então uma pessoa que vai seguir uma música. Isso é um ritmo. Tem um compasso. Tá. Tem gente que não consegue chegar nisso. Tem gente que não consegue. É muito engraçado, né? Pra mim, é uma coisa fácil. Pode ser que tenha uma pessoa que tem uma capacidade um pouco mais evoluída comigo, traz um ritmo que às vezes eu não consigo acompanhar aquele ritmo. Vocês entendem agora o processo de ascensão espiritual? Existe um ritmo. Quanto mais a gente traz questão de Plutão, de Netuno, esses movimentos físicos, esses ritmos, eles tendem a ficar mais sutis e mais superiores. Então, ou seja, a gente consegue alcançar o ritmo daqueles seres que já estão num patamar acima? Não. Então a gente faz o quê? A gente encarna, né, num lugar que está favorável às minhas vibrações. Aí vocês vão entender por que vocês encarnam com o mapa astral de vocês e por que vocês encarnam na família que vocês encarnam, né? Porque está falando do ritmo, dos movimentos físicos, né? Tá. Então o que a gente pode fazer? Marcelo, o que a gente já pode fazer com isso? Já falei um pouquinho sobre Urano em Touro. A gente pode trabalhar o corpo físico, a dança, trabalhar o que? A malemolência, a flexibilidade. Quanto mais este corpo é flexível, quanto mais este corpo me traz os movimentos físicos, por isso que uma pessoa que faz yoga, alongamento, ela consegue colocar a perna aqui. Eu não consigo ainda fazer isso. Estou na prática. Estou praticando os meus movimentos físicos. Eu trago o que para o meu corpo? Mais vitalidade, porque está relacionado com o corpo vital. Olha que interessante, só isso, gente, só trabalhando isso e ouvindo música boa. Ai, Marcela, mas boa e ruim é uma coisa muito relativa. Com certeza, uma coisa relativa. Então, música, gente, que a grande maioria não escuta, sabe? Então, vai escutar Bach, vai escutar Beethoven. A gente sabe que Beethoven, ele tem a questão da nona sinfonia, eles têm nove sinfonias, né? As 9 sinfonias estão muito relacionadas com a questão do adepto, da iluminação. Não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas a gente pode escutar. Então, à noite, quando a gente for dormir, a gente pode colocar esse som, né? Escutar. Então, escutar um pouquinho a cada dia. Vocês vão ver que vai ter diferença na vida de vocês. Lembrando que o nosso corpo físico, ele é 70% de água. A gente já sabe que a água, exemplo, o amor é que traz a harmonia. Amor não está relacionado com Vênus, né? No primeiro princípio, é a harmonia das coisas, é a diplomacia das coisas, é amor que traz o ódio quando a gente faz aquela questão
das figuras na água, a gente vê que não tem uma harmonia, né? As imagens, elas têm que ser harmônicas. Então, o meu corpo direito, ele tem que ser igualmente, né? Igual ao meu corpo, meu lado esquerdo também. Isso é uma coisa muito interessante da gente já observar. E aí o que acontece é que a Trindade, Pai, Mãe e Filho, né? Você pode falar isso também, dá origem aos 7 autogerados, aos 7 planetários. Aqui a gente pode falar das cadeias, então a cadeia de Saturno, o Sol, a gente está agora na cadeia de Marte. Mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Então, ou seja, cada planeta, né? A gente tem que trabalhar estes planetas. Enquanto a gente não trabalhar, né, as energias de cada planeta de forma harmônica, a gente não acessa o que o inconsciente coletivo, né? Lembrando que aqui a gente está falando do primeiro chakra até o sétimo chakra. Sétimo chakra está relacionado com a energia então de Júpiter, que é Zeus, que é Deus, é quando a gente se torna um Deus. Então aqui a gente está no quarto princípio indo para o quinto. A gente está saindo de Marte para Vênus. Lembra essa questão que a gente fala de um mundo muito machista, muito competidor? A gente pode até fazer essa analogia um pouco pobre, mas pode. Aqui no quarto para o quinto a gente está então na tecla Fá para o Sol. Escutar música, gente, né? Sol, escutar músicas que estejam na tonalidade Sol, Sol maior principalmente, tá bom? Então, ou seja, isso aqui é só uma pincelada para que vocês possam ter curiosidade e ir atrás dos estudos, né? Outra coisa que é interessante que eu já falei, então, a doença, então, ela é a falta de harmonia entre o espírito, o eu superior e a personalidade. Ou seja, é interessante a gente olhar o ascendente, né? Falando o que, por quê? A gente sabe, olha que interessante, a gente sabe que existe uma harmonia entre os signos de ar e os signos de fogo, eles conversam junto. É só a gente sempre lembrar de um balão. Quando eu coloco o fogo, a gente tem o ar, ele sobe. Então eles são harmônicos, né? Outra harmonia que a gente tem são os signos de terra e os signos de água. Eles têm uma harmonia, né? Então quando a gente coloca a água na terra, a água consegue infiltrar e aí consegue fazer todo o processo de nutrição, germinação e etc. Então existe uma harmonia. Você que tem um ascendente, a gente sabe que a casa não é casa de fogo. Você que tem um ascendente, né, de água ou de terra num ascendente que é fogo como natural, a gente já vai entender um pouco sobre você. Você já tem uma certa falta de harmonia entre o espírito e a personalidade, né? A personalidade é essa que está falando muito com relação ao meu ascendente, né? E aí o que acontece, gente? Trígonos e sextis, né? O que significa? Eles são aspectos o que? Harmonizadores, são aspectos facilitadores. Uma pessoa que traz a questão de 2 triângulos, que é o símbolo de Salomão, a gente pode falar que é um ser humano que é um ser humano evoluído, né? Uma pessoa que traz bastante trígonos no mapa astral, a gente sabe que aquela pessoa ela tem uma evolução, ela é uma pessoa harmônica, né? E aí o que acontece é que as quadraturas e as oposições, o que acontece? Elas acabam limitando o espírito, elas acabam limitando o eu superior. Então, ela tem que aprender. As quadraturas e as oposições são aprender. Lembra sempre? São os atritos. É de atrito que gera luz. Então, ou seja, é também uma forma de pagamentos de dívidas, né? Pagamentos kármicos. Por quê? Houve muitos erros em vidas passadas, ou por falta, ou por egoísmo, né? Orgulho. Lembrando sempre, gente, você que nasce com o nó do sul em signos fixos, né? É muito difícil porque a questão da teimosia. Signos fixos são muito teimosos, né? Principalmente o signo de touro. Então, isso é uma coisa interessante da gente observar. E aí, eu só queria colocar para vocês os signos cardinais, né? Fixos e mutáveis. A gente tem, então, aqui a triplicidade, né? Lembrando que o signo cardinal, a gente tem a questão da oposição entre Áries e Libra, tem a questão das quadraturas também. E uma coisa, gente, conversa com a outra. Então, se você está tendo um problema, exemplo, no joelho, você provavelmente pode estar tendo um problema no estômago, nos rins ou na cabeça, tá? Porque eles convergem entre si. Então, olha que interessante aquilo que eu falei, vamos ir atrás das causas. Então, se você está tendo um problema no dedinho, muitas vezes esse problema no seu pé está sendo um problema pulmonar. Já ouviu falar aquela coisa? A gente está falando então da questão mutável, né?
nas quadraturas e oposições aqui entre os signos mutáveis. Então, olha que interessante, uma pessoa sempre fala, menina, não fica com o pé descalço que você vai pegar uma friagem, vai pegar algum resfriado. Olha aqui, o pés e gêmeos, né? Então, a gente está falando sobre, então, peixes e gêmeos, perdão, que gêmeos regem o pulmão e os pés regem peixes, né? Então, isso também é interessante a gente observar no nosso mapa astral. E aí, gente, para encerrar, eu queria fazer aqui, eu vou até apagar, que agora eu consigo apagar, eu queria fazer um negócio que é muito importante. Então, você pode, pela astrologia, né? Eu vou tentar sempre ao máximo trazer mais esses aspectos de saúde, que é uma coisa que me interessa também. Lembrando sempre também que a gente sempre tem que acionar o nosso Sol no mapa astral. Marcela, mas meu Sol faz muitos aspectos desafiadores, então tem que estudar esses aspectos desafiadores e aprender. São pagamentos de dívidas, não soube utilizar muito bem essa energia de vidas passadas. Então uma coisa que também que vocês podem fazer é o seguinte, é colocar, gente, tudo que vocês têm de cronicidade. Vou dar um exemplo, eu tenho miopia, certo? Miopia. Então, ou seja, a miopia ela é crônica. Eu tenho desde criancinha essa miopia, né? Então, o que acontece? Eu posso pegar, e aí, geralmente a gente lista no máximo 3, tá? No máximo, acho que até 2. Porque a gente já curar um aspecto já é muito desafiador, já é muito difícil. Porque vai depender de uma capacidade de autodomínio, autodisciplina, né? É muito querer, uma vontade mesmo, uma determinação. Então, a miopia, então vamos lá. A miopia, então isso aqui a gente está falando um pouquinho da metafísica. Então a gente pode correlacionar isso daqui com a metafísica também. Nenhuma exclui a outra. A gente traz então a música para que a gente possa trabalhar. Olha quantas ferramentas a gente pode trabalhar. Outra questão da própria verticalização. A gente pode trabalhar a osteopatia, a microfisioterapia para entender aqueles pontos de estagnação, a própria acupuntura. Gente, olha, tudo trabalhando conjunto, é sempre conjunto. Então a miopia, então no meu caso de miopia, a gente, quem tem miopia sabe que a pessoa não consegue enxergar longe, ela não consegue então enxergar a percepção das coisas tão longe. De perto ela consegue, de longe não. O que isso já me fala sobre mim ou você que tem miopia? Já fala assim, uma questão de medo daquilo que está fora do alcance. Então tudo aquilo que está fora do meu alcance, eu tenho um certo receio, um certo medo. Então eu só quero enxergar aquilo que está na minha percepção, aquilo que está ao meu alcance de visão. Visão é essa que a gente tem que lembrar sempre. Os olhos estão muito interligados com a minha visão trina, a minha visão de águia, a visão de longo alcance. E isso também está relacionado a pessoas que têm miopia, também está relacionado com aquelas pessoas que só querem enxergar para trás, tem medo de enxergar para frente. Uma águia, gente, ela não enxerga para trás, né? E às vezes a gente fica só olhando assim as coisas ao nosso redor. Isso também traz reflexos, né, da sua personalidade. Isso também traz reflexos com relação a coisas internas que você às vezes não quer enxergar. Esse enxergar de coisas que de você mesmo é o que? Escorpião. Coisas mais profundas. Pessoas que têm miopia, gente, elas têm que entender que elas precisam enxergar as coisas que estão mais profundamente dentro de vocês. Tem que fazer o mergulho de escorpião, o mergulho de Plutão. Senão não cura. Dá para curar isso aqui? Dá. Mas não é da noite para o dia. É um processo catársico que ele vai acompanhando sempre o quê? A maturação e principalmente o aprendizado que você traz. E aí com isso, o espírito, como sempre um merecimento, uma bênção, ele vai te trazendo que a saúde visual, né? A saúde do olho novamente, da gente enxergar sem precisar usar óculos, né? Porque fica aquela coisa, né? Ai, aumento o grau, eu troco de óculos, né? Então a gente sempre fica o quê? Sempre na superfície, não vai compreender as causas. A miopia, então, é uma das questões, que aí a gente pode relacionar com Áries. Então, Áries, né? A gente pode relacionar então com os rins, com Libra. Olha como uma coisa está interligada às outras. Então, o que acontece? Então, a gente pode pegar uma, duas coisas que muitas vezes você tem mais acesso, né? Lembrando que casa 12 também, tá?
que casa 6, você tem muitos planetas, né? Lembrando que são planetas e são um eixo muito importante que você precisa estar sempre em atenção, e também os trânsitos, tá? Às vezes planetas que passam por essas casas no seu mapa astral tá ativando alguns planetas e olha, a gente ativa mesmo. Então uma coisa que é legal é sempre você estudar antes desses planetas entrar, e aí você pode fazer um processo de remediar, um processo de você, exemplo, você pode utilizar a antropologia, a homeopatia, ou naquele período você pode utilizar melhor aquele alimento, ou você pode tirar aquele alimento, para quê? Para que não te cause esses desequilíbrios, né, no corpo físico. Lembrando que a casa 6 vai falar das doenças, do adoecimento, né? E a casa 12 são os confinamentos, é o hospital, né? A pessoa ela vai ter que ficar confinada por determinada doença, né? Lembrando que é o eixo, né, mutável, né? Uma coisa muito difícil, às vezes, da pessoa se curar, tá? Com relação a este eixo, né? Lembrando também que planetas na casa 12 também vai falar, às vezes, de doenças ocultas correlacionado com os planetas também. Então, às vezes você fala, não, tô ótima, tô maravilhosa, e do nada aparece alguma coisa que você fala, mas como assim do nada, né? Na segunda eu tava bem, do nada na terça tem essa coisa que eclode. Então, isso é uma coisa interessante também de ser observado. Outra coisa também de ser observada é Saturno no mapa. Então, Saturno no mapa também é interessante. Saturno vai falar realmente das doenças crônicas. Você que tem Saturno aí próximo a planetas, em conjunções, faz aspectos desafiadores. Lembrando que Saturno é o planeta das cristalizações. Então ele cristaliza, é só a gente entender porque o Saturno está relacionado com o meu primeiro chakra, está relacionado com o meu sistema ósseo. Quando a gente morre, a gente às vezes pode ver ossadas, né, gente? A gente não vê isso, ossadas que tem. Ou seja, olha como o processo da desmineralização, ele é mais lento mesmo. Por isso que vencer uma doença crônica saturnina, olha, eu vou dizer pra você, essa pessoa você tem que ficar perto dessa pessoa, porque é uma pessoa que aciona Plutão, aciona a própria melodia interna, a melodia essa que vem do próprio espírito. Lembrando também de Marte. Marte vai reger também as doenças agudas. Lembrando que Marte e Saturno eles podem fazer junto. Às vezes você tem doenças agudas que aparecem, mas já está falando de uma doença crônica ainda que não se instalou. Então, Marte, onde está no mapa, ele vai reger o quê? Todos os acidentes, ferimentos, né? Muito principalmente relacionado com essa questão da impulsividade de Marte, né? Então, lembrando que onde você tem Marte no mapa astral, e tem exemplo, uma pessoa que tem Marte na casa 1, né? Vai falar que ela pode ter acidentes, né? Ferimentos na cabeça, porque a casa 1 está relacionada com a casa de Áries. Uma pessoa que tem Marte na casa 4, casa de câncer, então ela pode ter ferimentos, ela pode, na hora que ela for, exemplo, ter um acidente por velocidade, ou uma questão mais impulsiva, ela pode ter esses ferimentos no estômago. Então também é legal de vocês verem esse Marte e principalmente fazer as correlações com os trânsitos e as progressões também. Então, isso é uma das coisas que você pode atuar no seu dia a dia, colocar isso no seu dia a dia. Então, eu vou colocar aqui embaixo alguns livros que vocês podem trabalhar a metafísica. Então, exemplo, buscar isso. Se você não tem conhecimento astrológico, não tem problema, você pode buscar isso através da psicologia, né, dessa questão da psicossomática. Então você pode, Marcela, eu tenho uma coisa a longo prazo com relação à minha pele, e aí vocês sempre vão fazendo a correlação. Então, exemplo, eu tenho alguma coisa na minha pele, no meu antebraço esquerdo, numa parte perto da mão. Então isso vai especificando, essa especificação, gente, é a mesma coisa. Não é só pele, é no antebraço, do lado esquerdo, então a gente já sabe que o lado esquerdo rege uma questão do hemisfério, tanto direito como esquerdo, e aí vocês podem fazendo essas correlações, e aí, gente, vocês podem ir na causa, né? Lembrando sempre que a causa sempre está no nosso subconsciente e sempre é a desarmonia entre o espírito e a personalidade. O espírito sempre lembra sempre a gente disso, confiança, fé, a luz interna. O espírito vai falar assim, vai lá pro bosque escuro. Aí você vai falar, mas não tem luz, eu não vou pro bosque escuro, você é doido? Aí você não confia no que o espírito fala, né? Você não confia na voz
de dentro. Aí você vai, eu não, vou no Bosque Claro lá, pra que isso? Aí no Bosque Claro você acontece um monte de coisa, um monte de acontecimentos, imprevistos, resistências, que às vezes no Bosque Escuro é o que você iria passar pelo processo de iniciação. Que processo é esse? Você vai andar sempre um passinho adiante, que aí o espírito, através da sua confiança, a personalidade está entregando a confiança para o espírito de tempos em tempos a luz vai aumentando, aí a luz vai fazendo com que você caminhe na escuridão. Por isso que as aparências enganam. Quando a gente não tem a clareza e a luminosidade, a gente olha para este mundo e acha que este mundo é real. A gente olha para as nossas doenças e acha que as doenças são reais. E na verdade não são muitas vezes, né? A gente pode estar passando por um processo aí de ilusão. Então isso é uma coisa interessante, eu queria trazer isso para vocês, trazer um pouquinho essa questão de doença, astrologia, como é que a gente pode olhar isso pra gente e sempre a gente ser honesto. Muitas vezes a gente vai fazer mapa astral e a pessoa é tão resistente que a gente olha um aspecto no mapa e fala, não, eu não sou assim. Aí você olha o mapa lá, o aspecto dela, fala, como é que a pessoa não é assim? Tá aqui escrito. Então até a pessoa, ela não aceita as coisas, né? A personalidade, no caso, ela não aceita. Quando uma pessoa ela quer mudar, gente, isso é uma coisa muito positiva, a pessoa está ouvindo, né? A pessoa está ouvindo e ela quer realmente, ela vai atrás disso, ela reconhece, o reconhecimento da gente, né? Tanto é que a gente sabe que o câncer, quando a gente reconhece aquele câncer, a gente aceita, as chances de cura é muito maior daquela pessoa que não aceita uma determinada enfermidade que acontece no seu corpo físico. Então isso eu queria trazer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado deste tema, né? Um tema esse que é muito legal e eu espero cada vez mais trazer esses temas para que a gente possa, então, refletir juntos sempre isso. Então, gente, um grande beijo para vocês. Fiquem em paz. Lembrando que quem quer fazer orientação vocacional, me mande um e-mail, me mande aqui, através, aqui nas descrições, e a gente vai sempre seguindo no autoconhecimento. Gente, até mais. Tchau, tchau.